Desligaram-no. Não as luzes, nem as máquinas, mas a voz. Aquela que normalmente nos informa sobre o que se passa lá fora. Na terceira semana, o Atlas passou de raspão por Marte. A NASA calou-se. Os sites pararam. As transmissões deixaram de se atualizar. O sinal desapareceu. E nesse vazio, algo atravessou a noite marciana. Um visitante vindo de além do nosso Sol. O terceiro que alguma vez detetamos. E o primeiro a cruzar o caminho de outro planeta. Enquanto o mundo não olhava, alguém reparou. Porque o silêncio nunca é apenas silêncio quando vem do céu. Deveria ter sido um instante decisivo, a aproximação máxima do 3 e Atlas, a oportunidade ideal para fotos, dados, evidências. Mas logo que o objeto entrou no enquadramento, a imagem escureceu. Encerramento governamental. Dizem que vagueia há eras. Muito antes de Marte ter rios. Muito antes de a Terra ter oceanos. Muito antes de termos nomes para o céu, o 3 e Atlas não surgiu como um cometa. Chegou numa trajetória plana, sem colidir violentamente, mas deslizando, alinhado quase cortesmente com o plano dos nossos planetas. A maioria dos objetos interestelares que descobrimos, como Oumuamua ou Borisov, entravam a toda a velocidade, selvagens, vindos de cima ou de baixo do disco solar, mas este não. O 3 e Atlas portou-se de forma distinta. Respeitou as normas. Seguiu a nossa órbita, e talvez por isso pareça tão estranho. Quando foi avistado pela primeira vez em julho de 2025, ninguém sabia o que era. Tinha velocidade, mais de 60 km por segundo. Tinha uma coma, densa, extensa, fantasmagórica, mas sem cauda verdadeira, apenas uma anticauda virada para o Sol. Algo que os cometas raramente exibem, a menos que os observemos de um ângulo peculiar ou que sejam outra coisa qualquer. As primeiras avaliações indicavam que media pelo menos 5 km de largura. Maior que o Oumuamua, maior que o Borisov, suficientemente grande para manter a forma no vazio, para resistir ao vento solar, para nos deixar intrigados. E quanto mais escrutinávamos, mais dúvidas surgiam. Como podia ser tão ativo, tão brilhante, tão organizado, tão longe do Sol? Por que razão a sua coma era tão verde, nem azulada, nem amarelada, mas esmeralda? Seria química ou algo mais elaborado? Depois veio o primeiro embate. Uma ejeção de massa coronal. A 25 de setembro, uma tempestade solar lançou plasma na sua direção. No entanto, sem perturbação, sem oscilação, sem alteração na rota. Limitou-se a prosseguir, como se o próprio Sol não o pudesse afetar. Em outubro, o 3 e Atlas aproximava-se de Marte de forma discreta, infiltrando-se na órbita de outro mundo. O momento não era subtil. Era exato, meticuloso. Um sobrevoo a apenas 0,2 unidades astronômicas. Perto o suficiente para ser visto. Perto o suficiente para ser sentido. E pela primeira vez na história, um objeto interestelar passou perto de outro planeta enquanto tínhamos olhos no local. Orbitadores, rovers, satélites na superfície marciana. Tudo posicionado, tudo ao alcance. E pouco antes desse instante, a Terra ficou cega. As transmissões pararam. Os sites congelaram. As vozes da NASA silenciaram, mas o 3 e Atlas não parou. Continuou a deslizar junto ao planeta vermelho, talvez registrado por máquinas que já não podiam relatar. Câmaras em orbitadores poderão tê-lo capturado. O rover Perseverance talvez tenha vislumbrado algo, um rastro no céu noturno de Marte que não pertencia ali. Um que não seguia as estrelas, mas nós não o vimos. Não na altura, não em direto. Porque no momento em que mais precisávamos dos dados, tudo se desligou. E talvez essa seja a parte mais enigmática. Não a coma, não a cor, não o ângulo de chegada, mas o silêncio, o apagão generalizado, como se algo tivesse passado e o universo virasse a cara. Ou como se alguém tivesse garantido que não o veríamos aproximar-se. Música 1º de outubro de 2025. O novo ano fiscal arranca nos Estados Unidos e o governo encerra. Orçamentos travam. Escritórios fecham. Agências param.
Não é a primeira vez. Já aconteceu por causa de política, por números, por prazos falhados em salas frias por homens exaustos. Mas desta feita, o calendário é outro. Porque enquanto o sistema se calava cá embaixo, algo se movia lá em cima. Apenas um dia depois, a 3 de outubro, o 3 Atlas atingiria o ponto mais próximo de Marte. A janela, a oportunidade única para observar de uma distância inédita. Não da Terra, mas de Marte. Há satélites lá, orbitadores a circundar o planeta vermelho como sentinelas mudas, câmaras aptas a registrar luz do espaço profundo, em múltiplos comprimentos de onda, varrendo os céus. E não só orbitadores, mas rovers. Rovers com câmaras viradas para o alto à noite, olhares na poeira, fixos em estrelas que nem daqui avistamos. Tudo estava preparado. E de repente, o vazio. O site da NASA exibiu um aviso. Devido a uma interrupção no financiamento, este sítio não está a ser atualizado. Os fluxos de dados cessaram. Comunicados de imprensa foram anulados. As redes sociais escureceram. Cadeias inteiras de comunicação entraram em modo de espera. E para o público, o céu simplesmente deixou de falar. Continuávamos a ver as estrelas, mas já não podíamos questioná-las. O curioso é que nem todas as partes da NASA param num encerramento governamental. Algumas operações prosseguem. As tidas como essenciais, as que os sistemas que salvaguardam a vida, a propriedade ou o voo prosseguem sem interrupções, mas o contato com o público, a transparência e os dados diários para olhos comuns escurecem sempre. Mesmo que as máquinas continuassem em funcionamento, as suas vozes foram silenciadas. E foi isso que as pessoas notaram. Não apenas uma falha, mas uma ausência deliberada. Um silêncio abrupto no preciso momento em que precisávamos de ruído. Porque o 3 Atlas não o esperou. Jamais o faria. Aproximou-se de Marte o suficiente para ativar os sensores. O bastante para despertar interrogações. Talvez tenha deixado um rastro nas imagens. Talvez tenha refletido a luz solar durante segundos suficientes para ser detectado pela Perseverance ou pelo orbitador de gases traço. Talvez essas imagens já existam algures num servidor, num tampão, num ficheiro à espera de que alguém clique em enviar. Mas ninguém o fez. Não naquela semana. Não quando importava. E assim, o momento parece encenado. Um objeto vindo de lá fora do sistema solar faz uma passagem próxima a Marte. Uma chance que pode não se repetir em décadas, quiçá séculos. E a única agência em condições de nos mostrar o que se passou apaga-se. A Agência Espacial Europeia manteve os olhos abertos. Tal como a China. E os Emirados Árabes Unidos. Mas os seus fluxos de informação não nos chegam como os da NASA. As suas atualizações não fazem manchetes. As suas câmaras não publicam em painéis acessíveis. O silêncio alastrou-se, tornando-se mais intenso e vasto, como se o universo tivesse armado um sussurro e nós o tivéssemos perdido por completo. Não há provas de conspiração. De verdade. O encerramento estava planeado. A passagem era mera mecânica orbital. No entanto, a coincidência persiste. E nessa coincidência, surge uma dúvida. Se algo verdadeiramente inexplicável passasse perto de Marte, saberíamos mesmo? Ou veríamos apenas o que nos permitem ver? Porque por vezes o silêncio não é por acaso. Por vezes o sinal não se perde. É interrompido. Não nos mostraram as imagens, mas isso não implica que não existam. No espaço, as câmaras não dormem. Os orbitadores de Marte, os da ESA, como o Mars Express, o orbitador de gases traço, o MRO da NASA. Eles rodeiam o planeta vermelho sem parar, varrendo a sua superfície, vigiando o seu céu. E no início de outubro, todos estavam despertos, operacionais, na posição ideal para avistar o intruso. O 3 Atlas já não era um ponto perdido na escuridão. Estava próximo. Apenas a 29 milhões de quilômetros de Marte. Um sopro de distância em termos cósmicos. A deslocar-se veloz, luminoso, substancial. Se alguma máquina lá em cima pudesse tê-lo captado, estas poderiam.
Mas há uma máquina que não orbita. Está no solo. A Perseverance. Um robô na Terra marciana. Dotado com um sistema de câmaras de alta resolução denominado Mastcom Z, normalmente foca-se em rochas, poeira, clima, mas por vezes ergue o olhar, sobretudo à noite. A 2 de outubro, horas antes da abordagem mais próxima, a Perseverance registrou uma série de imagens de longa exposição, fora da missão principal, não direcionadas para a Terra, apenas viradas para o céu marciano. E num desses quadros, algo se mexeu. Uma racha, tênue, rápida, estranha, não uma estrela. As estrelas deixam rastros curvos nestas exposições. Suaves, arqueados, alinhados com a rotação de Marte. Isto não era assim. Era reto, nítido, num ângulo que não batia certo com nenhuma órbita de satélite conhecida, veloz demais para a Lua, lento para raios cósmicos, intencional para ruído. Parecia uma travessia, um cruzamento, algo que surgiu, iluminou o sensor por instantes e sumiu. Seria o 3 Atlas. O horário encaixa. A orientação coincide. A velocidade combina com a sua rota. Não foi confirmado, não de forma oficial. Sem comunicado de imprensa, sem título, apenas um murmúrio sepultado num conjunto de dados partilhado discretamente entre investigadores, depois colocado online por breves momentos antes de sumir da maioria dos canais. Claro, poderia ser outra coisa, um erro, um fragmento de detritos, um meteoro a ricochetear na atmosfera marciana, mas até isso merecia ser referido. Só que não foi. Outros orbitadores talvez tenham visto ainda mais. O Mars Express estava no alcance perfeito. O orbitador de gases traço destaca-se na detecção de partículas finas e gases. Instrumentos ideais para observar um objeto que arrasta plasma e gelo. Estavam a funcionar. Estavam presentes. Mas se viram algo, ninguém o admitiu. Há rumores, no entanto. Artigos em rascunho, observações em embargo, equipas de missões à espera de autorização, de verbas, do fim do apagão para poderem falar. Mas o silêncio arrasta-se. Enquanto isso, a Agência Espacial Europeia soltou uma atualização vaga. Um parágrafo isolado a afirmar que as observações do 3 Atlas prosseguiam e eram promissoras. Sem imagens anexas. Sem dados espectrais, só um empurrãozinho, o suficiente para dizer estamos a observar, mas não o bastante para revelar o que viram. Outras missões, como a Tianwen-1 da China e o Hope Orbiter dos Emirados Árabes Unidos, também estavam posicionadas, mas as suas comunicações são restritas. As suas imagens não fluem em direto. As suas análises demoram semanas, meses. Se viram algo, o mundo pode demorar a saber, se souber. E assim, ficamos com fragmentos. Uma racha numa noite marciana, um fluxo de dados suspenso, uma frase da ESA e 1 milhão de indagações. Uns dizem que pedimos demais, que o espaço é complicado, que os dados levam tempo, que este silêncio é só burocracia, não engano. Mas outros recordam o Oumuamua. Mua, como surgiu e desapareceu sem explicações claras. Como a sua curva de luz não batia certo. Como alterou o rumo sem deixar cauda. Como ainda não sabemos o que era. E agora, o 3 Atlas, maior, mais próximo, mais enigmático, cruza um planeta repleto de olhares, e de alguma forma, escapa a todos eles. Sem confirmação, sem negação, apenas vazio. E talvez essa seja a verdadeira narrativa. Não o que avistamos, mas o que nos escapou. Não as imagens no ecrã, mas os fotogramas que nunca nos mostraram. Porque num universo cheio de sinais, o silêncio nunca é inocente. É uma mensagem por si só, uma deliberação, uma opção. E talvez desta vez essa opção não nos pertencesse. Talvez as imagens existam, guardadas em arquivos, demasiado sensíveis, demasiado peculiares, demasiado reveladoras. Ou talvez nunca as tenham registrado. E se for assim, se tivermos tido a oportunidade de observar um viajante vindo de além das estrelas, roçando noutro mundo, e o deixamos fugir para a escuridão sem registro, então o que mais nos terá passado ao lado? O que mais terá deslizado despercebido, sem palavras, sem crença?
Atravessou a penumbra na órbita de Marte, no breve intervalo entre o visível e o esquecimento. Passou. E nós não o vimos. Não com nitidez, não por completo, talvez nem de todo. Um visitante de outro sistema estelar. Um corpo que desafia as nossas classificações. Nem totalmente cometa, nem asteroide puro, nem facilmente explicável. Chegou com velocidade, forma e mutismo. E logo ao atingir o ponto mais próximo, deixamos de observar ou mandaram-nos parar ou calaram as informações. Não há prova definitiva, nem imagem furtiva, nem documento fumegante que ateste o que o Triatlas era ou não era. Mas há outra coisa. Algo mais pesado que os dados. Uma sensação de que, no momento crucial, o sinal foi interrompido. De que, em alguma sala de controlo, se tomou uma decisão. Esperar, adiar, calar. E no vácuo que se seguiu, ficamos apenas com a dúvida de esse silêncio foi casual ou um aviso? Se há mais para ver, ainda não vimos. Se há mais para saber, ainda não nos disseram. E talvez nunca digam. Mas continuamos a vigiar, a escutar, a aguardar o próximo corpo que venha da escuridão. O próximo sinal que não queiram que ouçamos. E quando chegar, estaremos cá. Assim que fiquem conosco. Subscrevam, porque lá fora, no espaço entre estrelas, algo está sempre em movimento. E o silêncio nunca é mero silêncio. Música.